E hoje nós vamos falar sobre sistema operacional, algumas noções básicas de sistema operacional, tá? Tendo como base o Windows 10, tá bom? Tendo como base o Windows 10. Porém, muito desse conteúdo aqui, tipo, dessas teclas de atalho e noções de informática, a gente pode aplicar no sistema Linux também, tá bom? Tem algumas variações do Linux que aceitam bem esses comandos aí, tá? Considerem a primeira parte do slide, que o professor preguiçoso esqueceu de excluir. Então vamos lá. Bom, o que é o sistema operacional? Né? Então, o sistema operacional é o principal programa do computador, pois possibilita que o usuário comande as funções da máquina. Sem ele, o computador simplesmente não funciona. Tá? Ele é responsável por administrar e estruturar todos os recursos do computador. São eles, né, o software e o hardware. Um dos principais sistemas é o Windows. Então, a primeira informação que nós temos que ter sobre o sistema operacional é que sem ele o computador não funciona. Ponto. Tá bom? O computador ele pode até ligar, mas ele vai ser um peso de papel. Então, um computador sem um sistema operacional é nada. Tá bom? É como se fosse uma pedra, não serve para nada. Então, todo computador, se ele quiser ser operante, ele precisa ter um sistema operacional, independentemente qual seja. Vão ter computadores que são computadores de servidores, tá bom? Por exemplo, computador que serve para hospedar site de internet, que serve para arquivo em nuvem, né? Mas mesmo esses tipos de computadores, eles precisam ter um sistema operacional para funcionar. É claro que deve ser um sistema operacional específico para aquela função. Por exemplo, nós podemos, quem tiver um computador, por exemplo, antigo em casa, consegue, instalando uma versão do Linux, fazer dele um pendrive gigante, por exemplo, para você salvar os arquivos em nuvem e acessar esses arquivos pela internet quando você quiser. Então você pode ter uma série de documentos importantes nesse computador, e aí você pode estar lá no Turcomenistão com seu celular e conseguir acessar os arquivos de lá, tá? Como se estivesse num sistema de nuvem. Então todo computador precisa de um sistema operacional. Tá bom? E o sistema operacional ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa comunicação entre o software e o hardware. Tá bom? Então o hardware ele só vai funcionar se tiver um sistema operacional ali, ok? Bom, quais são as funções do sistema operacional? Ou melhor, quais são as funções do Windows especificamente, né? O Windows é o sistema operacional então, desenvolvido pela Microsoft. Guardem bem o nome da fabricante do Windows, por quê? Porque a prova do concurso pode simplesmente perguntar: quem fabrica o Windows? O sistema operacional Windows? É a Microsoft. Tá? Que é considerado um dos sistemas mais utilizados do mundo. Não é considerado, é o sistema mais usado do mundo. Apesar que muitos governos não utilizam a Microsoft, não utilizam o Microsoft Windows, né, por diversos problemas. Né? O Windows, por exemplo, ele... obrigado. O Windows, por exemplo, ele é muito suscetível a vírus, né? Então, o governo hoje aí, as escolas, por exemplo, não usam Windows mais, né? A maioria usa Linux. Eu passei na última aula aqui, né, que a NASA, na Estação Internacional, usa Linux, né? Justamente porque é um sistema que ele é mais parrudo na questão de vírus. Porém, de funcionalidades e programas, o Windows ainda ganha disparado. Então, o Windows é fabricado pela Microsoft, tá bom? E o Windows em inglês significa janela, né? A primeira versão do Windows ela foi lançada em 1993, tá bom? Chamado de Windows NT. Tá? É a primeira versão que nós temos do Windows. Então, guardem essas informações. O Windows é desenvolvido pela Microsoft. Windows significa janela. A primeira versão operacional do Windows é de 93. Nós tivemos uma versão anterior à NT, tá bom? Mas ela não é considerada assim uma versão operacional. Então ela é lançada em 93 e o nome dessa versão é Windows NT, tá bom? 93. O Bill, quem criou foi o Bill Gates. Não esqueçam o Bill, quem criou aí o Windows NT foi o Bill, né? Bill Gates.
até um tempão atrás, era o homem mais rico do mundo, né? Depois a Microsoft até tentou criar celular, né? Tinha aí o Windows Phone aí, que era uma porcaria, né? Não sei quem teve, mas eu sei que era ruim. Né? Oi? Ah, deixa eu falar alguma coisa. Alguém usou o celular da Microsoft? Windows Phone? Não? Que bom. Perderam nada. Bom, nos concursos são pedidos algumas informações, tá? Então, normalmente alguns conceitos, recursos e tecla de atalho. É o que normalmente cai. Podemos colocar que talvez 90% das questões de concurso público eles versam sobre essas questões. Conceitos, recursos e tecla de atalho, tá bom? Então, a primeira que nós temos é o gerenciador de tarefas, ok? Todo mundo sabe o que é o gerenciador de tarefas, né? Todo mundo sabe o que é o gerenciador de tarefas? Não, não sabemos o que é o gerenciador de tarefa. Então vamos lá. Ctrl Shift Task. Então, para abrir o gerenciador de tarefas, nós temos dois jeitos, né? Que é abrir ele direto, que é Ctrl Shift ESC, ou abrir ele de modo indireto, Ctrl Alt Del. Se vocês apertarem Ctrl Alt Del no teclado de vocês, ele vai abrir uma tela azul, e aí vai ter algumas opções lá, né? Trocar de usuário e tal, gerenciador de tarefas. Se vocês apertarem Ctrl Shift ESC, ele vai abrir diretamente esta página aqui. Opa, cadê? Exatamente. Tá? Ele vai abrir isso aqui, que é o gerenciador de tarefas. Né? E aí, aqui nós temos algo interessante. Porque o gerenciador de tarefa do Windows, ele vai mostrar para nós a utilização do CPU. Como vocês estão vendo, a minha CPU ela está no talo, né, 100% aqui de utilização, porque além dos slides eu estou gravando a aula, né? Então o processo está alto. Memória, está bastante memória sendo usada. E aqui nós temos a utilização do disco rígido, né? E aí a rede e a GPU. Né? Então aqui nós temos... A GPU é um chip que tem dentro do processador. E aí ele traz para a gente essa questão aqui dessa utilização. E aqui todos os arquivos estão abertos, né? Todos os aplicativos abertos aqui. E aqui tudo que está sendo executado em segundo plano. Então, toda vez que vocês apertarem, né, a tecla lá, Ctrl Shift Del, ESC, perdão, vai abrir essa tela e vocês vão ter acesso aqui. Consegue desapropriar. Sim. E por que essa tela é de extrema importância? Por conta do seguinte. Lembra lá naquela aula que a gente teve sobre vírus? Alguns vírus, eles rodam em segundo plano. Então, se você acha que o seu computador está um pouco estranho, abre isso aqui, e aí vocês vão verificando tudo que está rodando em segundo plano. Pode ter alguma coisa aqui que vocês não acham que é estranho. Ah, mas eu não conheço o nome de tudo isso aqui. Tá vendo aqui que a gente vê o consumo de CPU desses aplicativos? Se tiver algum com consumo de CPU muito alto, é porque tem problema. O Google Chrome, naturalmente, ele consome muito CPU. Ainda mais gravando a aula, ele vai ficar no talo, né? Mas aqui, por exemplo, o que está rodando em segundo plano? O Adobe, né, para PDF, os aplicativos meus de impressora, certificado da OAB, por exemplo, questão de configuração, tá tudo tranquilo, por exemplo, né? HP, os gráficos, os drives de gráfico, né, da Intel, então todos os gráficos do computador também eles aparecem aqui, né? O meu antivírus, percebam só que o antivírus, ele rodando em segundo plano, ele quase não gasta nada. Aí, ó, nada. Nada, leve. É o mesmo celular. Então, e aqui, ó, ele roda outras coisas paralelas, né? Mas mesmo assim a gente não tem um consumo alto de CPU, por exemplo, nem de memória, em cima desses arquivos, né? Aí o pacote Office, que ele roda aqui em cima do plano também. Aí tem algumas coisas, né, de notícia e tal. E aí você vai rodando aqui. Se você encontrar alguma coisa que está um pouco estranha, aí o que você faz? Deixa eu achar alguma coisa que dá para fechar aqui. E daqui o processo do Windows, né? Tudo que é relacionado ao Windows está aberto aqui, né? Que vai fazer o Windows funcionar, né?
Então aqui a gente tem acesso a tudo que está rodando no computador. Deixa eu ver o que eu posso fechar aqui sem matar a aula, né? Pessoal, já tiveram uma... tá usando o computador, aí às vezes a barra, isso aqui embaixo a gente chama de barra de tarefas, né? Já aconteceu dela travar ou sumir? Às vezes acontece. Aí a gente tem que vir aqui e clicar aqui, ó. E finalizar tarefa. Ou reiniciar. Aí ele vai voltar essa barra aqui, por exemplo. Tá? Mas se a gente clica aqui com o botão direito do mouse, nós podemos ver várias coisas, né? A gente pode expandir, abrir, fechar, ver quanto de recurso está sendo consumido aqui, né? E todas essas questões. Então, esse é o gerenciador de tarefas. Aqui ele tem a barra de desempenho. O meu processador ele é muito fraco, então por isso que quando eu coloco para gravar, por exemplo, ele dá 100%. Tá? Eu teria que trocar o processador. Mas aqui a gente tem todo acesso, né? A memória minha está quase tudo sendo usado, no disco não. Aqui a gente tem a questão de Wi-Fi, né? O chip gráfico aqui do processador. Aqui a gente tem só aqui, que é o que a Lu estava falando, na aba de inicializar. A gente pode habilitar algumas coisas para iniciar junto com o sistema. Tá? Então, por exemplo, aqui. Deixa eu dar uma olhada. O que é esse certificado aqui? Tá. Certificado de inspiração, que é do token da OAB, por exemplo, ele inicia com o sistema. O Cantona, ele Cortana. Lembre o seguinte, anotem aí, que a Cortana é a inteligência artificial da Microsoft. Tá? Ela é como se fosse o Google, o OK Google, né, do celular, Alexia, né, enfim. Se você deixar ele habilitado, ou ela habilitada, você consegue fazer várias coisas, pedir para ela fazer coisas para você, né? Sim. Cortana é a inteligência artificial, o assistente, né? Assistente do Windows 10. Então, se você deixar ela habilitada, você consegue, por reconhecimento de voz, pedir para ela fazer coisas para você. Tipo, abrir o calendário, abrir o bloco de notas, abrir o navegador, colocar alguma música do computador para rodar. Então, ela tem essa funcionalidade. Tá bom? Eu lembro que a primeira vez, eu lembro que quando eu comprei esse notebook aqui, o meu avô foi comigo, e aí eu estava na sala configurando ele, e aí a primeira vez que você abre o computador assim, ela começa a te guiar na configuração, né? Eu lembro que o meu avô se assustou, falou, quem que é essa mulher que está falando com você? Eu também tomei um susto que eu não sabia, né, que tinha esse recurso lá. Aí aqui o chip gráfico, né? Então ele está desabilitado. Então algumas coisas a gente consegue desabilitar na inicialização. E por que isso é importante? Porque quanto mais coisa estiver habilitado, mais devagar vai iniciar o computador. Então aqui, ó, o tempo para o meu computador iniciar a BIOS, que é começar da leitura, é de 3,8 segundos. Então quanto mais coisa você deixa habilitado, mais demorado fica para ele iniciar. É o Edge, né, que é o navegador, OneDrive, aqui os arquivos do tribunal, né, justiça, Skype. Então tudo isso aqui ele vem habilitado e aí a gente consegue desabilitar. Né? Os usuários, que a gente vai conversar sobre usuários daqui a pouco, e é basicamente isso. Tá? Então, não, Ctrl Shift ESC, para a gente fazer uma abertura direta, tá bom? É bom pegar as duas teclas, as duas formas de entrar, porque às vezes a prova do concurso ela pede um e não pede o outro, né? Então, você sabe que tem duas formas de entrar. Sim. Bom, então o gerenciador de tarefas, né? Ele é uma ferramenta que a gente consegue visualizar os processos e execução no sistema, como o consumo de recursos de cada processo, até a temperatura também dá para verificar, né? Monitora a memória e a CPU. Área de trabalho ou desktop. Bom, é a tela quando você liga o computador. Né? Então, aquela tela inicial,
bonito, que eu gostava do Windows XP, aquela paisagem, aquele fundo azul com aquele matinho, né? Que era bem bonito. Esse é o desktop, né? A área de trabalho. Lembrando, pessoal, que o computador de mesa também é chamado de desktop, tá? Então, se a questão pedir alguma coisa desse tipo, vocês precisam verificar o que exatamente que ela está perguntando. Se é sobre área de trabalho ou se é sobre o computador em si, tá? Porque o computador de mesa também é chamado de desktop, tá bom? Ah, sim, dá para deixar rodando. Só que se você deixar rodando essas imagens de fundo, ele consome recurso também. Sim. Você tirou o seu? Sim. Não, tirei porque eu não quero nada consumindo recurso além do que eu preciso. Eu deixei um livro, assim, umas imagens, umas coisas eu tô falando diferente. Eu tô dando aula, aí lá no segundo plano tá toda hora trocando tela. Com isso tá consumindo recurso no computador. Então, como eu tenho que gravar aula, fazer audiência por videoconferência, eu tenho que deixar o computador com o mínimo de recurso possível para ele funcionar. Senão ele explode. Ah, tá. A tela de descanso. Essa eu não desativei. Não, tá. A tela de descanso não. Eu digo o desktop. O desktop tem como você deixar ele com imagens rodando, né? Também. Essa eu desativei, mas a tela de descanso, essa eu não desativei. Bom, componentes da área de trabalho. Então, o que é considerado componente da área de trabalho? O menu iniciar, né? Ctrl R, só para liberar. Os componentes da área de trabalho, mas não vai abrir aqui. Opa, aqui. Não vai abrir a área de trabalho. Então tá bom, não quer abrir, não abre. Os componentes da área de trabalho, né? Que nós temos o menu iniciar, né? Que fica bem no cantinho aqui. A barra de tarefa, que é aquela que eu mostrei para vocês, né? Ali embaixo. A área de notificação e a pasta de atalhos. As pastas e atalhos, né? Bom, o que nós temos no menu iniciar? Tá. Entendi. Bom, no menu iniciar, nós temos o seguinte. Clicando no botão iniciar na barra de trabalho, né, na barra de tarefa, perdão, nós abrimos o menu. Isso, lá embaixo. Que está lá embaixo, né? Nós abrimos o menu, tá bom? Que dá acesso aos programas. Oi? Tem, mas o que tem? Não tem problema. Aula? Aula é isso. Tinha que sair a voz de vocês também lá quando eu dou aula via Meet, mas ninguém fala nada, então. Então, ali na área de trabalho, no menu iniciar, nós temos acesso aos programas instalados no computador. Não só os programas instalados, tá? Nós temos acesso a outras questões também, como a barra de configuração, o próprio botão de desligar o computador, ou hibernar, colocar em modo de espera, tudo ali no menu iniciar. A barra de tarefa, né, que é aquela barra embaixo, né, nós temos os aplicativos, né? Quando os aplicativos eles estão abertos, eles ficam na barra de tarefa. Né? Que é aqui, né? Tá bom, acho que dá para fazer assim. Então tá. Bom, então nós temos a barra de tarefas, né? Claro que tem lixeira. Opa, sempre tem lixeira. Deixa eu ajustar isso aqui para ficar um pouquinho maior. Não tanto também, né? Então tá. Então, essa aqui é a barra de tarefa, né?
Aqui ficam todos os arquivos que estão abertos, né? Todos os arquivos abertos, aqui embaixo. E se nós clicarmos com o botão direito aqui, nós temos várias opções, né? Mostrar o botão da Cortana, que ele está desativado no meu, né? Mostrar pessoas na barra de tarefa, que são as pessoas que têm perfil nesse computador, que essa parte interessante, você pode criar vários usuários, né? E aí cada usuário pode trabalhar dentro da máquina. Então, por exemplo, se eu deixo tudo aberto aqui, né, do jeito que está, aí um outro usuário vem usar o computador e ele troca de usuário e coloca um usuário dele. Ele vai ter uma área de trabalho limpa. E aí ele usando dele. Quando eu for usar o computador de novo, eu coloco a minha senha no meu usuário e tudo do jeito aberto vai ficar. Então, essa é uma funcionalidade interessante. Aqui para configurar a janela e tudo mais. Além, pessoal, de usar Ctrl+Shift+ESC para abrir o gerenciador, vocês podem abrir pela barra de tarefa também. Que é clicando com o botão direito nela e vir aqui, ó, gerenciador de tarefas. Tá? Bom, área de notificação. Não vai aparecer aqui para vocês, mas a área de notificação é um quadradinho que fica bem no cantinho ali, que é onde aparecem as mensagens, né? Se o seu computador está com algum problema, quando você espeta pendrive ali, por exemplo, espeta algum dispositivo, é nessa barra de notificação que vai aparecer as mensagens, ok? Já que eu falei de pendrive, toda vez que vocês forem tirar pendrive, por favor, desmontem o disco. Ejeta. Se vocês colocarem o ejeta ou desmonte o disco, né? Desmontar o disco dependendo. Se você espetou o pendrive lá e usei, vou tirar, a chance de você mandar esse pendrive pro vinagre é gigantesca. O pendrive que estraga. Tá. E tem gente que na hora de desabilitar o pendrive, eles esquecem do que, né? Ele vai desabilitar a impressora. Acontece. Aí depois fica lá a impressora. Mas é porque ela está desabilitada. Aí você vai ver lá, mas não está desabilitado. É bem isso. Bom, pastas ou diretório, né? É onde nós organizamos tudo, né? Então, são as pastas que a gente cria. Nós podemos colocar arquivos lá dentro, programas, outras pastas, tá? Atalhos, que são ícones de acesso rápido, né, para programas. Então, bom, acho que eu não vou conseguir criar novo atalho. Se na área de trabalho, por exemplo, vocês clicarem com o botão direito do mouse, vocês podem em novo, e aí vocês podem criar uma pasta, né? Isso vocês conseguem fazer em qualquer lugar. Podem criar um atalho, algumas imagens, né? Diretamente pode abrir já um documento novo, de doc, docx, ppt, pptx, que são formatos de slides, né? Arquivos do WinRAR, que é o descompactador de arquivos zip. Pode abrir um arquivo de texto lá do bloco de notas. Pode abrir planilhas e uma pasta compactada, né? Isso aqui, pessoal, foi o que a gente viu na última aula, lá do quiz, sobre a questão dos atalhos, né? Eu posso, por exemplo, aqui, clicar lá, né, com o direito lá, novo, atalho, e aqui eu posso procurar um documento que eu queira criar um atalho. Deixa eu ver o que eu posso criar um atalho aqui. Propósito de honorários é bom, né? Aqui, é um atalho do programa que eu uso para estudar xadrez. Eu posso avançar. Posso colocar o nome do atalho. Posso concluir. E aí o atalho vai ser criado. Eu não sei se ele vai criar aqui, porque como eu estou expandindo, né, deve aparecer na minha área de trabalho principal. Mas o atalho foi criado lá. Depois eu mostro para vocês. Já vou jogar para cá. Aqui, ó. Atalho, teste aula. E a hora que eu clico, ele abre o arquivo principal. Tá bom? Eu só não vou abrir para vocês, porque senão daí eu frito o computador mesmo. De vez. Porque o programa é bem pesado. Bom, voltando lá, nós temos os ícones, né?
que são os símbolos gráficos, né? Então, todos aqueles desenhos que tem nos programas, nós vamos chamar de ícones, ok? E tem que tomar cuidado, porque lembra na aula de vírus lá que eu mostrei o ransomware? Qual que era o problema daquele vírus? Ele era um vírus, mas qual que era o ícone dele? Era o ícone do Google Chrome. Ou seja, uma pessoa desavisada podia clicar nele achando que era o Google Chrome e se ferrar. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Dificilmente. Nós temos o Windows Explorer, né? Que aí é o local que nós utilizamos para exibir conteúdos, né? Então, por exemplo, aqui, tem alguma coisa aberta aqui, minha pasta de downloads, por exemplo. Aí, abriu em outro lugar. E a pasta de downloads, por exemplo, ela é aqui. Ela é um Explorer, né? Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui e aí eu consigo navegar pelo computador todo, né? Eu posso colocar qualquer comando aqui que ele vai abrir. Inclusive, pessoal, um detalhe importante. Às vezes, quando você pega um vírus, você não consegue abrir o navegador de internet. Tá? Às vezes você não consegue, dependendo do vírus. Tem um macete para você tentar ludibriar o vírus, que é entrar pela internet pelo explorador. Porque no explorador, se você digita um site, ele abre. Então, ele meio que se transforma no navegador. Então, às vezes, para você tentar salvar alguma coisa, pode tentar abrir pelo explorador, ok? Então, esse é o explorador, o Windows Explorer, tá bom? Bom, área de transferência. Área de transferência é tudo que está no seu botão colar, tá bom? Então, tudo que está no seu Ctrl+C lá, tudo que você deu Ctrl+C, está salvo lá, tá bom? O Windows, ele tem um sistema que ele salva, eu não lembro agora de cabeça quantos, mas ele salva alguns Ctrl+Cs que você deu. Mas tem lá o que ele fica salvo alguns Ctrl+Cs que você já deu. Sim. Vai sobrepondo e aí mas você tem uma lista dos últimos lá. Sim, todos os Ctrl+Cs. Isso é muito útil, isso é extremamente útil. Bom, não vou poder mostrar agora. Pelo Word normal e pelo navegador de internet também a gente consegue. Tá? Não vou poder usar agora porque eu estava mexendo com o processo antes de vir, então deve ter muita coisa de processo no meu Ctrl+C salvo. Não é nem questão de perder, que eu já usei mesmo, mas é por questão de sigilo mesmo. Né? Bom, gerenciador de dispositivo, né? O gerenciador de dispositivo, ele é uma tela que tudo que está instalado no seu computador aparece lá. Mas não, aí que tem que guardar na cabeça o seguinte, pessoal. Tudo que está no seu computador de hardware e drives. Não estamos falando de programas instalados. O gerenciador de dispositivo, ele não trabalha com programas instalados. Você vai encontrar os programas instalados lá no ícone de programas. Tá? De programas. No gerenciador de dispositivos, nós vamos ver os hardware que são instalados. Monitor, mouse, microfone, outros cabos, disco rígido, pendrive. Então, tudo que é sólido e drives, a gente encontra lá. Sim, normalmente, quando você está com problema de som, o que a gente faz? Acessa o gerenciador de dispositivo, acha o ícone da caixa de som, clica lá e tenta reparar o problema. Às vezes pode ser um drive que está desatualizado, ou alguma coisa que aconteceu. Então, lá no gerenciador de dispositivo, nós vamos verificar o funcionamento da máquina em si, tá? Tudo que é sólido no computador. Temos a opção de trocar de usuário, né, que permite que outra pessoa utilize o computador. Isso é útil, normalmente, quando você compartilha o computador com outras pessoas, né? Nós temos o Windows Hello, que possibilita abrir o sistema operacional com reconhecimento de face e impressão digital. Aqui tem um probleminha. Porque alguns usuários relataram que dava para desbloquear com foto. Então, esse acaba sendo um probleminha. O reconhecimento facial, alguns eles não funcionam direito. Né? Às vezes existem pessoas muito parecidas com a gente. Segundo os dados, aí cada um tem 7. Né?
Então, devem ter... eu acho que é tipo assim, né? 7 e parecido comigo no mundo, ou não, né? Não sei se é muita sorte, né? Mas o mundo, pelo menos, tem muita beleza. Isso eu posso concordar. 7 de mim espalhado pelo mundo, o mundo tá com muita beleza. Convencido. Sete maravilhas. 7 maravilhas do mundo é o Jefferson. 7 Jefferson, assim. Né? Não, nada, esquece de cataratas, Cristo Redentor, não, nada. Não, nada. São 7 Jefferson mesmo, que são as 7 maravilhas do mundo. Mas são dados aí que nós temos pelo menos 7. Então, às vezes, pode acontecer aqui de uma pessoa parecida com você conseguir desbloquear pela face, e já foi relatado problemas de pessoas que conseguiram desbloquear com uma foto. Então, aí é um pouco complicado. E aqui a impressão digital, né, para computadores que possuem leitor de, né, dispositivo para ler digital, também pode desbloquear. A digital acaba sendo um pouco mais útil, né? Aí nós temos o Microsoft Edge, que é o navegador, que é o... Podemos dizer... que é, a gente pode colocar que é o substituto do Internet Explorer, né? O famoso Ezinho azul, que era ruim pra caramba também, mas muito amor por ele. O tudo iniciou ali, é um navegador extremamente lento, né? Era, né? O Edge até que é um pouquinho melhor. E pasme, existem sites que só funcionam no Edge. Tá? Por exemplo, eu acho que era o portal de assinatura da OAB, ele funciona maravilhosamente no Edge. Nos outros navegadores, tem um que ele nem funciona. Então, existem ainda alguns que utilizam o Edge como principal. E aí nós temos o OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Guardem bem o nome, OneDrive, porque a gente está muito acostumado com o driver, né? O Google Drive. Mas o OneDrive é a nuvem oficial da Microsoft. É a nuvem oficial do Windows. Então, quando você tem o Windows original e você coloca lá sua senha e seu e-mail, quando você é infectado pelo ransomware, é nesse lugar, nesse OneDrive, que as informações importantes do seu computador vão ficar salvas. Tá? Então, por isso que é importante você saber a sua senha Microsoft, seu e-mail, para que se der algum problema, você usa ali para recuperar os arquivos, tá bom? Então, guardem que é o OneDrive, por quê? A prova vai perguntar lá qual é o sistema de nuvem da Microsoft. Aí nós, no instinto, eu vou colocar nós porque talvez eu faça a prova, né? Vai e marca o Google Drive. Mas claro que é o Google Drive. Eu tenho no meu celular, mas não é. É o OneDrive. Tem no celular e tem no computador também. E tem no computador também, né? Então, atalhos. Bom, além de reconhecer as principais funcionalidades, né, dos programas aí que a gente já mencionou, é essencial que nós tenhamos conhecimento de atalhos, tá? Pois os atalhos, no meu ponto de vista, aí, eles são o que mais cai em prova e o que mais gera confusão, tá bom? Eu trouxe duas listas. Uma lista com vários atalhos e uma outra lista só com os que mais caem no concurso. Por que você trouxe duas? Porque a banca pode ser muito filha da mãe e cobrar um atalho que quase não cai em concurso. Então é melhor prevenir do que remediar. Estava fazendo uma prova online, né? E tinha lá o Alt mais F4. Né? O Alt F4, o famoso Alt F4. Aí estava meio assim, lá e tinha as funções, mas as funções de resposta. Mas eu não queria ser tão sacana, porque eu vou tentar, que era que se tentar a resposta. Ah, some, já. Vai dar o Alt F4. Ó, para quem trabalha em firma, repartição pública, dois atalhos que são muito importantes. Alt Tab e Alt F4. Aquele você deixa o joguinho rolando ali, ou um videozinho do YouTube ali, ó, o chefe passou, você manda um Alt Tab para trocar de tela, né? Já que o Alt Tab ele vai fazer... não aparece para vocês aí por conta da tela, mas depois a gente volta aqui nessa lista quando terminar de gravar a aula. Manda um Alt Tab para trocar de tela, né? Ou você manda um Alt F4 para fechar, né? Já de uma vez. Então, vamos lá. Ctrl X para recortar, né? Então, ao invés de você clicar com o botão direito do mouse e recortar,
seleciona o item e dá Ctrl X, ele recorta. Ctrl C, copia. Né? Qual que é a diferença de recortar para copiar? É simples. O copiar, você mantém ele lá. Quando você copia, o item fica lá onde ele estava, e quando você recorta, você tira ele de lá e coloca em outro lugar. Essas teclas, pessoal, funcionam tanto com texto quanto com aplicativos. Então, se você tiver uma foto no seu computador e der um Ctrl X, ele vai recortar ela. E aí, se você der um Ctrl V em algum lugar, ele vai colar. Tá? Então, aqui funciona tanto para texto quanto para arquivos. Então, Ctrl C e o Ctrl V, que todo mundo, enfim, tá cansado, né? O Ctrl Z, que ele desfaz. Isso aqui, para quem escreve muito, é muito útil. O Ctrl Z e o Ctrl Y. Tá? Porque o Ctrl Z, ele desfaz. Vamos supor que você está escrevendo um texto, está escrevendo tal, e aí não gostou. Dá o Ctrl Z, ele vai apagar aquilo lá. Ele vai voltar para o estado anterior. Se você quiser voltar para o que estava no Ctrl Z, você aperta Ctrl Y, que daí ele refaz. Tá? Então, Ctrl Z e Ctrl Y são bem importantes aí para quem escreve. Ou, por exemplo, se você deu recortou um ícone, recortou uma foto de uma pasta e colou em outro lugar. Não gostou? Ao invés de você recortar e mandar para lá de novo, você dá um Ctrl Z, que automaticamente ele envia o arquivo de volta para onde ele estava. Então, isso também é bem útil. Tá? O Alt Tab, né, para você trocar entre os aplicativos abertos, e o Alt F4, que é para fechar. Isso aqui eu já fiz muita sacanagem também, a pessoa que não sabe o que é o Alt F4, fala, não, aperta Alt F4 que resolve. Ela ia fechar a tela. E aqui nós temos alguns atalhos com o logotipo do Windows, tá? Então, por exemplo, bandeira do Windows e L, ele vai bloquear o computador. Tá? Quando ele dá esse bloqueio do computador, só me avisem lá depois que eu mando, tá? Quando você dá esse tecla do Windows e L, ele vai bloquear o computador e depois vai pedir a senha, tá? Para desbloquear. Bandeira do Windows e D, né? Ele vai exibir ou ocultar a área de trabalho, tá? Então isso é... Se você está aqui agora, se eu aperto um Ctrl D, a gente vai para a área de trabalho. Bom, F2, ele renomeia um item selecionado. Tá bom? F3, a gente procura um arquivo, uma pasta no explorador. F4 exibe a lista de endereços do explorador de arquivos. Depois eu vou mostrar tudo na prática para vocês aqui, tá bom, pessoal? F5, ele atualiza a janela, né? O F5 também é uma tecla que cai muito em concurso. Qual o botão que você tem que apertar para atualizar a página? F5. Tá bom? Ah, por que eu fiz isso? Assim? Fala lá? Isso eu não... No final do filme, ele fica no F5 para poder atualizar. Pra atualizar. A página do Facebook, para ver se a menina aceita. Tem um meme de concurseiro que quando tá para sair o resultado do concurso, por exemplo, eles colocam uma foto do F5 quebrado, assim, né? De tanto que a pessoa tá apertando para atualizar a página, o F5 quebra, né? É bem isso. O F6, percorrer elementos na tela, é como se você não tivesse... Seu mouse estragou, por exemplo. Então você pode apertar o F6 para começar a percorrer a tela como se fosse com as teclas, né? Alt F8, ele mostra a senha na tela de credencial, ele, né, mostra a sua senha. Então lá quando você vai entrar, que tem que digitar a senha, você aperta um Alt F8 que ele exibe a senha sua, né? O Ctrl Y é aquilo que eu falei para você. Inclusive a senha digital. Em algumas versões ele exibe a senha, que você digita a senha, aperta Alt F8 e ele exibe a senha que foi digitada. Isso é útil, às vezes, porque se a pessoa tem uma senha muito grande, ela está na dúvida se ela errou, então ela aperta e verifica o que ela errou. Mas não vai exibir a senha. Por exemplo, se tiver sem senha, se você apertar, não vai aparecer a senha. Tá? Ctrl ESC, ele vai abrir o iniciar. E aqui tem uma questão interessante, pessoal, que é o seguinte. Shift Delete, ele vai excluir o item selecionado sem movê-lo para a lixeira primeiro. Por que isso é importante? Por conta do seguinte. Toda vez que eu quero excluir um item, o que eu faço? Quero excluir um item. Vou aqui, vou excluir o atalho que eu criei. Para que o computador não está tão pesado, assim, precisa ficar travando, é isso.
Então aqui, quando eu clico com o botão direito em cima do ícone, tem uma cacetada de coisas que eu posso fazer. Eu posso abrir ele, eu posso carregar ele na nuvem, posso verificar se tem vírus. E o Kaspersky é interessante porque, além de verificar o vírus, eu posso verificar a reputação do arquivo junto a Kaspersky. Então eu vejo se a Kaspersky considera ele um arquivo bom de reputação. É que eu posso abrir onde ele está instalado, compartilhar via Skype. Então, o Skype ele é um programa nativo do Windows 10. Ele vem instalado com o Windows 10 já. Tá? Mas é um negócio que... então, hoje acho que ninguém usa mais. Hoje o pessoal usa mais o celular, o Meet, ou até mesmo o Team lá, da própria Microsoft, né, que é o concorrente do Meet, né? Eu posso fixar. Quando eu clico aqui em fixar, pessoal, o que vai aparecer? Esse ícone aqui, ele vai aparecer aqui embaixo. Ele vai ficar, né, fixado. E aí eu posso fazer o seguinte, excluir. Quando eu clico em excluir, para onde que vai esse item aqui? Para a lixeira. Aí eu tenho que fazer a lixeira. Se eu não quiser, é só eu clicar em cima dele e apertar Shift Delete. E aí ele pergunta, você tem certeza que quer excluir esse atalho de modo permanente? O que significa? Que se eu der sim, esse arquivo ele não vai para a lixeira. Ele simplesmente vai sumir. O atalho, perdão. Tá? Ou se eu fizer isso no arquivo, o arquivo some, né? Então ele não vai para a lixeira. Tá? Isso às vezes é útil. Dá para recuperar. Dá para recuperar e eu ando assistindo muito vídeo no Kawaii. Mas não para ganhar as moedinhas lá. Às vezes tem uns vídeos interessantes lá. E começou a aparecer para mim muitos vídeos daquele... Acho que é Operação de Risco, eu não sei se passa ainda na Rede TV. E aí eles foram atrás de uns pedófilos lá. Tem que lembrar que no YouTube depois tem que tirar esse vídeo depois do concurso. O YouTube não gosta da palavra, né? Ele bloqueia. E aí eles foram numa oficina e o cara... Eles já tinham rastreado o IP do cara. Lembrando, pessoal, IP, se cair na prova, é o número de identificação do seu computador, na rede. Todo computador tem um número. É como se fosse o CPF do seu computador na rede. Tá? E esse número é rastreável. Por isso que o pessoal usa um negócio chamado VPN. Tá? VPN para... Ele troca de IP momento por momento. Ele vai trocando de IP. Né? A Kaspersky tem um VPN. Que você pode usar 300 MB por dia desse VPN. Isso é interessante porque daí você não... Se você for fazer operações sensíveis no computador, você não é rastreado. Né? Então, fica um pouquinho mais complicado. Mas aí, os caras usavam, ali, entravam em alguns aplicativos, ali, programas para baixar conteúdo impróprio, né? E eles apagavam as informações do computador. Eles davam Shift Delete. Então não estava na lixeira. Mas o TI da polícia conseguia recuperar. E o cara não precisou levar nem o computador para a delegacia. Na própria casa do cara, o policial conseguiu recuperar. E aí ele tava todos os vídeos que o cara baixou. Né? Então, os arquivos dá para recuperar. Dá um pouco de trabalho, né? Normalmente é os caras de TI mesmo que conseguem recuperar isso, né? Dizem que é possível recuperar até se o computador for formatado. Alguns caras de TI, a galera de inteligência Então, a pessoa formada já tem um esqueminha para deixar ele guardado uma parte. Então, porque eu lembro de assistir uma palestra que o policial que dá a palestra, ele disse, a gente consegue recuperar os arquivos mesmo se o computador for formatado. Então, deve ter um jeito. Deve ter alguma coisa que quer fazer a recuperação. Né? E aí, quando a gente usa isso aqui, né, às vezes, você está com um arquivo muito grande no seu computador. Vamos supor, por exemplo, eu estou com um monte de vídeo gravado aqui das aulas, porque eu gravo as aulas, deixo salvo no computador e depois subo. Então, às vezes, eu tenho 5, 6 GB de aula aqui. Então, eu não quero deixar ele na lixeira, porque se ele ficar na lixeira, ele vai pesar o computador. Exatamente. Então, eu posso dar o Shift Delete e ele já deleta de uma vez do computador. Tá? Então, diferentemente, pessoal, se eu clicar, delete. Só apertar delete.
Se eu apertar delete, ele vai para a lixeira. Você consegue restaurar. Aí eu consigo restaurar ele depois, tá? Então, se é um arquivo que você tem certeza que não vai usar mais, dá shift delete e manda ele para vala. Tá? Paramos aqui, né? Ctrl Shift ESC, que a gente já viu, né? Que é acessar o gerenciador de tarefas. Alt Enter, ele exibe as propriedades do arquivo selecionado. Vai, não me decepciona, vai. Deixa eu ver se ele voltou. Quem que apareceu de volta aqui? Ah, ele. O que eu fiz? Ctrl Z. Ele desfez a exclusão. Então, aqui, ó, se eu apertar Alt, Enter, ele vai abrir as propriedades do arquivo, que é isso aqui. Tá? Então, se você clica no arquivo, dá Alt, Enter, ele abre essa tela. Propriedade do arquivo. E aqui a gente consegue ter o nome, o arquivo principal, no caso, já que ele é um atalho, né? Quando que ele foi criado, quando que ele foi modificado, né? Que é a data que ele foi instalado no meu computador, né? Último acesso dele. Eu consigo configurar as questões do atalho. Aqui que é aqui que tem um problema. Porque tá vendo aqui, ó, eu consigo configurar o destino. Então, se eu tiver muito na sacanagem, eu posso deixar um vírus aqui numa pasta e modificar aqui. E colocar o endereço do vírus. Aí toda vez que o cara clicar para abrir aqui, ele não vai estar abrindo o programa, vai estar abrindo o vírus. E aí dá para fazer essas coisas aqui. Como que ele executa, né? Compatibilidade. Essa questão de compatibilidade eu posso trocar. Então eu posso ver se ele roda no Windows 95, no 98, no XP, no Vista. Claro que não vai rodar, né? Mas enfim. Até no Windows 8. Questões de segurança. Quem pode ter acesso, né? Aqui, por exemplo, né, tá logado o meu da Microsoft, né, do Hotmail. Justamente por conta disso. Se eu cair no ransomware, salva lá. Alguns detalhes, né, e versões anteriores. Então, toda vez que eu aperto Alt, Enter, eu abro essa tela de propriedades. Tá bom? Mas se você tiver dado o primeiro clique nele. Isso, eu tenho que clicar primeiro aqui, ó. Se eu apertar Alt, Enter, não dá nada. Eu tenho que clicar nele lá. Isso, eu tenho que selecionar que eu quero propriedades desse arquivo. Alt, Enter. Aí ele já. Deixa eu ver se eu vou precisar dele mais alguma coisa para eu mandar ele de vez para vala. Alt mais seta, né? Aqui isso funciona muito quando você está navegando na internet, né? Você está com preguiça. Antes eu usava um mouse que ele tinha um botão aqui na lateral para eu avançar e voltar, né? Mouse gamer normalmente tem isso, né? Mas aqui você pode usar esse comando, né? Alt seta, ele vai para frente, Alt seta, ele pode voltar para trás. Né? Isso. Né? Alt F4, né, ele fecha o documento, Ctrl F4, perdão, ele fecha o documento ativo nos aplicativos que estão em tela. Ctrl A, ele seleciona todos os itens em um documento ou uma janela. Então, seria, por exemplo, aqui. Ctrl A, eu seleciono tudo, tá? Isso aqui é útil, talvez, quando você tá escrevendo ou coisa do tipo, ou vai fazer entra na parte de download, por exemplo, tem muito. Você quer deletar tudo que está lá. Aperta no primeiro arquivo e dá Ctrl A, que ele seleciona tudo e aí você deleta. Então, Ctrl A, ele seleciona tudo. Na versão do Windows 10, tá, pessoal? Porque no Windows anteriores, não era assim. Eu acho que era Ctrl T, se eu não me engano, para selecionar tudo. Eu lembro que quando veio para o 10, eu me bati muito, porque eu estava acostumado com o 7, né? Ctrl D, exclui o item selecionado e move para a lixeira. E ESC exclui o item selecionado e move para a lixeira também. Mas o ESC não funciona muito. Tá? Então, é só eu clicar aqui, Ctrl D, foi para a lixeira. Ctrl Z, ele voltou. Tá? Voltou para cá. Agora eu não preciso do C+, tá? Tchau. Foi útil.
Então, essas são os principais teclas de atalho, né? O melhor método para aprender é praticar no computador. Então, eu vou mandar essa lista para vocês. O que eu recomendo? Que vocês imprimam essa lista, deixem do ladinho do computador. E aí vão usando. É uma semana que vocês aprendem isso aí. E é muito útil. Isso aí economiza tempo demais. Economiza tempo demais. Tá? Oi? Sim, muito. Daí, esses aqui são os que mais caem. Esses são os que mais caem. Que é o logo do Windows e o L, que é para bloquear o computador. Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Ctrl Z para desfazer a ação, Alt F4 para fechar e Ctrl Y para refazer a ação anterior. Ctrl ESC para abrir o iniciar, Shift Delete para excluir o item selecionado lá, e eu deleto ele de modo permanente, e aí não tem como a gente recuperar a princípio, né? Só com um conhecimento um pouco maior. Tem que gritar o TI. Apertou Shift Delete e grita o TI. Daí. Meu Deus, deletei aqui a prestação de contas da prefeitura. Chama o TI. E Ctrl Shift S que abre o gerenciador de tarefas. Ok? Oi? Ninguém fala que fez. Não. Sumiu. Tá? Então, esse é as teclas de atalho principal do computador, tá bom? Então, para quem está vendo no YouTube aí, falou.